Caminhos para o sucesso do tratamento homeopático. Esse é o tema da live de hoje. Muito boa noite. Tá bom, vou repetir, gente. Caminhos para o sucesso do tratamento homeopático. Esse é o tema da live de hoje. Muito boa noite se você estiver aqui conosco ao vivo. Seja bem-vindo se você estiver assistindo essa live que foi gravada dia 4 de março de 2024. Essa live é feita com o Eduardo, que é meu marido. Nós somos médicos homeopatas, somos especialistas em homeopatia. E toda segunda-feira a gente está aqui com um tema novo, sempre falando de homeopatia. Então a gente está aqui, na verdade, disponível para falar sobre qualquer assunto relacionado com a homeopatia. Deixa eu só adicionar aqui o... microfone mais perto hoje. Então, a ideia é sempre falar sobre a homeopatia, independente do tema que a gente tem de trás. Então, se você tiver alguma dúvida referente a essa medicina que a gente escolheu, traz pra gente que a gente responde, tá? Hoje a gente vai falar sobre os caminhos para o sucesso do nosso tratamento. Qual é a ideia de hoje, né? Eu quero só entrar aqui no seu WhatsApp. Não, eu quero entrar aqui porque se o pessoal perguntar... Tá. Aí que agora está perto aqui, né? Mas como fica de lado, eu não enxergo. Então, o Du, ele trouxe de uma forma mais palpável tudo que a gente conversa aqui durante as lives para a gente entender se a gente está evoluindo para um caminho de cura ou se a gente está evoluindo para um caminho de doença. E na hora que a gente consegue se localizar em que momento a gente está do nosso tratamento, a gente começa a se observar mais, se perceber mais e caminhar para a nossa evolução. Então, pode ser que pareça um pouquinho complicado no começo, né, Du? Acho que não. Mas a gente vai tentar conversar muito sobre isso para trazer de uma forma mais palpável, que vai conseguir concretizar, a gente vai conseguir entender em que momento a gente está do nosso tratamento, tá? Então, Du, traz para a gente a ideia inicial. Então, uma dúvida que fica, eu acho que talvez fique muito abstrato e a gente está tentando trazer mais para o concreto, para vocês saberem, a gente já falou de leis de cura, já falou de princípios homeopáticos, mas aí a gente está tentando trazer para uma linguagem mais concreta, para vocês entenderem qual que é o caminho de cada um de vocês dentro do tratamento homeopático e ao mesmo tempo vocês saberem em que estágio está, né? Em que estágio, em que degrau que vocês Isso, que degrau. Você chama de degrau. Pode ser estágio, pode ser degrau, enfim, que passo, que casa, né? Então, utilizando essa linguagem da gamificação, né? Que acho que fica mais claro para a gente entender o que é passar de fase, o que é subir um degrau, o que é melhorar. São dois passos, na verdade, bem simples para vocês entenderem qual é o objetivo do tratamento de vocês. Claro, é um sistema e todo sistema ele é um pouco burro. Não, tô achando muito legal. Porque ele vai ter exceções, como sempre. Primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo você tem que saber qual que é o seu caminho. Qual que é o seu caminho dentro do tratamento homeopático? Então a gente fez 5 caminhos, lembrando que os momentos de crise ou problemas durante a nossa vida, eles podem ser utilizados para o nosso próprio crescimento, né? Eles fazem a gente se movimentar, eles impulsionam a gente. Então, quais são os 5 caminhos? Primeiro, você tem um problema ou neurológico ou psíquico. Neurológico ou psíquico, né? Ou alguma dor de cabeça, enfim, da parte nervosa ou da parte mental. Esse é o primeiro caminho. Vamos falar os 5, a gente traz um exemplo de cada um para as pessoas entenderem? Então vai. Segundo caminho é o caminho da medula. Então, se você tem da medula espinhal. Então, se você tem um problema no ciático, por exemplo,
dar só um exemplo, né, para ficar mais fácil. Terceiro caminho, se você tem algum problema digestivo, dor de estômago, constipação. Quarto caminho, se você tem algum problema de metabolismo, diabetes, obesidade. E o último é o quinto caminho, que tem a ver com a parte circulatória, ou do coração, ou das articulações. Isso, é isso aí. Faltou aqui, você então separa dois em um. É isso aí. Então, o que acontece? Quando a gente fala do mental e do psíquico, do sistema nervoso central, a gente fala junto do respiratório, tá bom? Então, o primeiro caminho, vamos chamar de respiratório? Vamos chamar de respiratório. Primeiro caminho, respiratório. Segundo caminho, da medula espinhal. Terceiro caminho, digestivo. Quarto caminho, metabólico, do metabolismo. Quinto caminho, de algum problema circulatório ou locomotor. E ou, junto, tá? Do mesmo jeito que a parte mental e psíquica tem a ver com o respiratório, estão no mesmo caminho, e a gente vai ver que depois, na verdade, o mental é o começo de todos, mas enfim. O quinto caminho é a parte circulatória. A gente pode até falar que o quinto caminho é do sistema locomotor e circulatório. Então, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Então, agora vamos... traz um... Então, o primeiro passo. Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que você está agora? Está agora, que você vai ter que trilhar para você conseguir sucesso no seu tratamento. Então, para eu saber que caminho que eu tô, que degrau, que caminho eu seguir, quer dizer, que caminho eu seguir. Qual o caminho que eu vou tomar dentro do meu tratamento homeopático? Depois a gente vai falar que pode ser mais de um caminho ao mesmo tempo, mas enfim. Geralmente a gente tem um caminho principal, né? E aí eu preciso observar o que eu estou apresentando de sintoma para conseguir me identificar ali com algum desses caminhos que o Eduardo falou, tá? De novo, então agora com exemplos. Primeiro caminho, ou eu tenho o que é clássico, uma criança que tem um transtorno do sono, tem asma e tem rinite. Então, esse é o primeiro caminho, o caminho da parte neurológica e respiratória. Então, respiratório é o primeiro caminho. Rinite, sinusite, né, do asma. Segundo caminho, da medula espinhal. Então, eu tenho uma lombocetalgia, que é uma dor que começa na coluna e vai para a perna. Ou eu tenho uma dor na coluna cervical, aqui no pescoço, que vai para o braço. Esse é o caminho da medula espinhal. Geralmente são dores, né? Mas pode ser também varizes, depois a gente vai esmiuçar mais ainda, mas o que são esses caminhos? O nosso corpo tem esses caminhos, né? Quando a gente fica doente, esses caminhos eles existem meio que da espécie, vamos dizer assim. E aí a gente vai depois falar em qual degrau que é melhor você ficar, né? Não tem alguns degraus que não são muito bons, tem outros que são cada vez, né, gradualmente melhores. A gente vai falar disso em seguida, que é o segundo passo. Então, o primeiro passo a gente está dando exemplos para vocês entenderem qual caminho vocês têm que se identificar. E pautar. Isso. Terceiro caminho é o caminho digestivo. Então, você tem ânsia de vômito, você vai ter dor de estômago, azia, refluxo, constipação, né? Qualquer problema digestivo, afta, dor de dente, enfim. Então, esse é o terceiro caminho. Gases, flatulência. Quarto caminho do metabolismo. As três grandes doenças do metabolismo são as mais comuns, né? Talvez seja esse o seu caminho. Então, diabetes, obesidade e gota são os três mais comuns. Claro, existem vários outros problemas metabólicos, né? Mas a gente vai ficar mais nesse porque são os mais comuns. Por exemplo, um colesterol. Pode ser uma dislipidemia também, né? Pode ser uma esteatose hepática, pode ser insuficiência hepática, pode ser uma pancreatite, né? Enfim. Qualquer problema do metabolismo, né? Uma insuficiência pancreática, né? Ou hepática, enfim.
E aí a última é do sistema circulatório. Então você tem uma arritmia cardíaca, ou você teve um infarto, ou você tem uma eu já falei insuficiência cardíaca, arritmia, né? Agora eu não lembro qual que eu falei, mas se você tiver arritmia ou se você tiver uma insuficiência cardíaca, e aí, do mesmo jeito que lá no respiratório tem a parte neurológica e depois respiratória, na parte circulatória, depois no final tem as articulações. Né? Então, se você tem Remédio junto. uma artrose, enfim, tem algum problema, qualquer artropatia, qualquer problema nas articulações, né? Então, primeiro passo para você descobrir qual é o seu caminho é você saber qual dos 5 caminhos que você se encontra. E é porque agora a gente vai falar o começo da estrada e o final da estrada. O final da estrada é o seu objetivo, que é ter sucesso no tratamento. E o começo da estrada é quando você não está bem. Você pode começar o seu trajeto do meio ou do começo, enfim, mas o objetivo é chegar lá no final e a gente vai ver que não precisa chegar no final, tá bom? Cada um tem um limite, né? Nem sempre a gente consegue chegar lá no degrau, no 10º degrau. Então vamos lá. O primeiro degrau, ou seja, os pacientes que estão com com um problema mais profundo, mais grave, que compromete mais a autonomia, a independência, enfim, a individualização, a individualidade, né? Individuação. Então, qual que é o primeiro problema, o primeiro degrau de todos? O primeiro degrau ele é comum para todos os caminhos. Então, problemas neurológicos graves e problemas psíquicos muito graves. Exemplos: esquizofrenia ou um transtorno bipolar, né, de um paciente muito descompensado, claro, né? Problemas pânico, ansiedade, né? Que seja grave, né? Que seja grave. Ou neurológico grave também. Esqueci agora, uma esclerose múltipla, uma ELA, né? Qualquer quadro muito grave, assim, uma distrofia muscular, depois a gente pode falar, também é grave, mas enfim, acho que já começam algumas exceções. Então, o primeiro degrau é comum a todos, são problemas neurológicos ou psiquiátricos muito graves. Aí, o segundo, os degraus pares, eles sempre são uma melhora dos sintomas dos degraus ímpares, tá bom? Então, você melhorou um pouquinho disso, você já está no segundo degrau. O terceiro degrau já começa cada um começa a trilhar o seu caminho, né? Qual que é o segundo degrau? São órgãos muito importantes, nobres e que apresentam muito risco à vida se você tiver um problema neles. Então, por exemplo, no sistema psíquico-neurológico, a gente já falou dos muito graves, né? Mas se você tiver, por exemplo, uma ansiedade que não seja tão grave, né? Não é um pânico, é um transtorno, né, de ansiedade, ou se tiver uma depressão, mas não com uma ideação suicida, né? Então não é tão grave assim. Então esse é o primeiro degrau do caminho, desculpa, é o terceiro degrau, né? O primeiro degrau é aquele que todo mundo começa. Não, esse é o terceiro. O segundo sempre é uma melhora tá. O segundo, o par, sempre é uma melhora do ímpar anterior. Tá? Então, o terceiro degrau é um órgão muito importante. Então, do caminho neurológico e respiratório, ainda continua sendo os problemas psíquicos ou mentais, né? Ou neurológicos menos graves do que do primeiro degrau. No caminho da medula espinhal, a gente pode ter algum problema que seja grave, né? Mas não tão grave assim, mas que dificulte muito. Então, eu já falei da esclerose múltipla, né? Que tem a ver muitas vezes com os metâmeros, enfim, umas paralisias, né? A gente pode colocar até uma forçadinha e colocar. Não, acho que não é forçadinha, mas a gente pode colocar ela, né? A gente pode colocar a esclerose lateral amiotrófica,
uma seringomielia, enfim, são problemas da medula espinhal, mas que são graves, tá bom? Com sintomas graves, né? Pode até ser algum problema de compressão medular, né? Pode ser por algum trauma, enfim. No caminho do tubo digestivo, a gente pode falar de um problema gástrico, por exemplo. Hoje eu atendi uma paciente que até que estava bem, mas ela tinha uma gastrite atrófica. Se for um paciente que está muito descompensado, ele não vai conseguir comer, vai ficar rotando o tempo inteiro, vai ficar subnutrido, então algum problema digestivo bem grave. Né? Do sistema metabólico, um paciente com um diabetes muito descompensado, uma obesidade mórbida, e do sistema circulatório, um infarto do miocárdio, alguma coisa bem grave, né? Uma arritmia, tem uma arritmia que é um voo parkinsomático, enfim, o paciente fica com o coração batendo tão rápido que não dá tempo de ele encher, né? Então existem arritmias graves, ou, por exemplo, o coração está muito lento e aí tem que colocar um marca-passo, né? Teria que colocar um marca-passo. Então, problemas graves nesse terceiro degrau. O quarto sempre é uma melhora do terceiro, e aí depois o quinto vai ser, resumindo, o que vai acontecendo? Cada vez no seu caminho, se for o caminho, eu agora vou falar de todos os degraus do caminho da parte neurológica e respiratória. Ó, o primeiro degrau foi muito grave, neurológico ou psiquiátrico, o segundo foi um pouquinho, o terceiro foi um pouquinho menos, pula, o quarto vai para o quinto, já é uma ansiedade leve ou um sintoma neurológico menos grave, e assim por diante até chegar no respiratório. No respiratório, não uma insuficiência respiratória, mas, por exemplo, vai ser uma asma leve, e aí depois vai ser uma rinite. O 10º degrau é comum a todos, se junta de novo, né? Como sempre essas teorias todas de chegar na luz, a gente começa de um lugar comum e chega num lugar comum. O 10º degrau, o melhor de todos, é você não ficar doente praticamente durante o ano inteiro e de vez em quando ter um resfriado, tá bom? Não é normal não ter nenhuma doença aguda durante o ano inteiro, tá? Um resfriadinho leve, 2, 3 vezes no ano vamos dizer assim, seria o saudável, tá? Então, ó, caminho da respiração, neurológico, psiquiátrico, depois de novo, porque é o neurológico e o respiratório, e aí depois respiratório grave, e depois vai para vias aéreas superiores. Esse é um caminho, o caminho do neurológico e respiratório. A gente vai repetir várias vezes isso daqui, tá? Nas próximas lives a gente vai falar cada vez de um caminho com mais detalhes. Segundo caminho, psiquiátrico, neurológico de novo, o primeiro degrau é comum a todos. Aí o terceiro vai ter a ver com algum problema grave na medula espinhal, e aí depois vai cada vez tendo menor gravidade. Então pode ser uma dor no ciático, uma dor no braço, varizes. A gente pode depois falar sobre tudo isso aqui. A gente vai ter que esmiuçar, né? Mas pode ser, por exemplo, uma dor, tipo uma cólica renal, que já é grave, mas já não é tão grave quanto, por exemplo, uma esclerose, né, que a pessoa fica paralisada, começa a ficar paralisada, até chegar uma dor leve, e lá no 10º degrau é o degrau comum, uns 3 resfriados por ano e que sejam leves. Terceiro caminho começa no psiquiatra, não vou ficar falando do primeiro degrau mais, tá bom? Terceiro caminho, que é do tubo digestivo, qual que é? Problema grave no tubo digestivo, e aí depois vai ficando cada vez mais leve, e aí depois tem só um pouco de flatulência, um mal-estar quando come alguma comida muito gordurosa, e aí lá no 10º degrau também não vou repetir, são os resfriados 3 por ano, mais ou menos isso. Quarto caminho, que é o metabólico. Você vai melhorando de todos os seus sintomas, sai de um diabetes descompensado, sai de uma obesidade mórbida, e começa lá perto dos resfriados, você vai ter desejos e aversões, por exemplo. Tá o horário do dia, eu tenho vontade de comer doce, mas o diabetes não fica tão descompensado. Tenho vontade de comer comida gordurosa, mas, né, a minha obesidade está
está relativamente bem controlada, estou conseguindo perder peso, estou fazendo atividade física. E aí depois os resfriados. E a última, né, da parte circulatória, eu tenho, né, melhorou do coração, foi para articulação, e aí depois lá no final falar, de vez em quando se eu forçar muito carregando um peso, eu tenho um pouquinho de dor na coluna, mas em 2 dias passa se eu fizer um pouquinho de repouso, e aí depois o 10º degrau em comum. Por que a gente está falando tanto, a gente vai ficar falando tanto disso? Porque vocês vão saber se vocês estão melhorando ou não no tratamento de vocês. Eu tô no 3º degrau, tô com uma coisa muito grave. Ok, então vamos focar o tratamento nisso. E aí você vai observar ao máximo o que tem no 3º degrau. O que tem nos outros degraus, e pode ser mais de um caminho ao mesmo tempo, você também vai se observar. Mas o mais importante é que você não fique... Se você tem, por exemplo, um problema no 3º degrau do primeiro caminho e no 5º degrau, 6º degrau do outro caminho, a prioridade é aquele caminho que ficou com um degrau mais baixo, mais inferior. Tá? Então, detectem, já vão pensando em qual caminho que você se encontra, em qual degrau você está. Depois eu vou passar tudo isso escrito. Eu vou dar uma sugestão. Hoje a lição de casa é qual caminho eu tô? Ótimo. Primeiro passo. Hoje, primeiro passo. Primeiro passo é qual caminho é o seu? Qual caminho eu tô? Eu tô no respiratório, eu tô no medular, eu tô no digestivo, no metabólico ou no circulatório. Então, nessa semana, observe-se. Puxa, Soraya, realmente comecei a observar que eu tenho tal sintomas. Lembra que é físico e mental. E tenta encontrar que caminho você tá. E aí, na próxima semana, a gente vai falar mais ainda sobre em qual degrau você está. Trazendo mais exemplos, né? E depois a gente vai ensinando a se observar se está evoluindo para uma melhora ou se você está evoluindo para uma piora do seu quadro. Essa é a ideia dessa... a gente quer transmitir um método que vocês detectem rapidamente em que degrau vocês estão e o que é importante falar para a gente, né? E saber se vocês estão melhorando ou não de acordo com o caminho que vocês se encontram. Agora eu já vou dar um spoiler aqui, que a Nath está perguntando assim, os caminhos oscilam e se revezam ao longo do tempo? Sim. Por isso que eu falei, se você estiver em um dos caminhos, você estiver no degrau 3, 4, 5, e no outro você estiver no 9, sei lá, no 7, primeiro a gente vai precisar, a gente vai ter que priorizar, não é que a gente vai ignorar o outro caminho, mas a gente vai priorizar aquele degrau que estiver mais inferior, né? E a gente oscila assim, porque a gente não tem um caminho só desses no corpo, tá bom? Esses caminhos, eles, que nem eu falei, eles são caminhos que já existem no corpo, não é uma invenção, é baseado em observação, né, do Maffei, tá bom? O Maffei dá nomes para isso, né? Ele vai falar de epilepsia, espina bífida, gastrite, ele não chama de diátese, mas enfim, problemas metabólicos e problemas hemorrágicos, tá bom? Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando gamificar, traduzir para vocês uma coisa que um patologista ele descreveu, tá? Mas colocando como se fosse um jogo, para vocês detectarem mais rapidamente, mais facilmente qual é o caminho de vocês, ou seja, quais são os órgãos de choque, ou seja, quais são as fraquezas que a gente tem, né, geneticamente, a gente já nasce com esses caminhos, e em qual ponto que vocês estão desses caminhos, tá bom? Isso vai facilitar para vocês entenderem se vocês estão melhorando ou não. Lá no futuro, aí já é outro patamar, outro nível, enfim. Aí a gente pode falar de degraus também só sobre o sistema psíquico, tá bom? Porque existe também um caminho dentro do sistema psíquico, porque a gente, teoricamente, é um ser vivo que tem um sistema nervoso central mais complexo, então ele tem como se fosse órgãos de acordo com a evolução, né? Que foi aí da filogênese.
da história né, dos animais, etc. Então a gente pode falar, a gente já falou disso, né? Mas a gente pode gamificar para ficar mais inteligente, para ficar mais fácil, né, da gente passar. Então, que nem a Sô falou. Primeiro, hoje o objetivo de vocês é o quê? Definam qual é o caminho de vocês. Neurológico, respiratório, psiquiátrico, né? Psiquiátrico, respiratório. Ou é da medula espinhal, ou é do sistema digestivo, ou é do metabolismo, ou é do sistema circulatório barra locomotor, das articulações, tá bom? E aí a gente vai falar mais sobre os degraus na próxima live. E aí depois a gente vai falar depois de ferramentas para você conseguir avançar mais rapidamente nesse caminho, tá bom? Que a gente já fala já fala todos os dias, mas é alimentação e autoobservação, autoconhecimento. Mas a gente vai esmiuçar isso melhor. E a homeopatia. O tratamento homeopático é o fundamental, né? Mas é isso aí. Bom, tá bom. Então, se identifique com um deles e a gente conversa semana que vem. Isso aí. Bom? Vamos ler rapidinho. Vamos, dá sim. No YouTube a Silvana falou boa noite, assistindo, já deixei meu joinha, obrigado, que ajuda a gente, né? A Nath eu já falei, só isso no YouTube. A Meire tinha falado que estava falhando o som, mas depois vamos ver se alguém puder nos ajudar. Eu tô lendo esse aí. Tá. Joana falou, boa noite, doutor. O que é bom para a ansiedade? Joana, precisa marcar uma consulta. Tá bom? Aqui, acho que aqui só teve boa noite. Deixa eu ver. Cida falou boa noite. Tá bom. Lá você já leu. Tá bom. Então, ó, se quiser até mandar nos comentários qual que é o caminho de vocês, pode ser mais de um, tá bom? Pode ser mais de um caminho. É isso, né? Uhum, eu ia pôr aqui. Mas... A Sô vai colocar depois a gente coloca na descrição. Melhor pôr na descrição, porque senão vai sumir já em um minuto. Tá bom. Beleza. Gente, tchau, beijos. Observem-se. Até. Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.